many hours of investigation, going to the Philippines, going to Chicago, going all over the country. There's not one scrap of evidence that Michael Jackson ever harmed a child, did anything wrong, committed any crime. It's almost a vindication when you look at this. The FBI looked at all of these matters and said, there's nothing here. And I think that's the most startling thing which I've seen. Em 1984, 2 agentes passaram a acompanhar Michael Jackson para todo lugar que ele ia. Tudo que eles registraram ficou escondido do público por décadas. Michael Jackson não era só a maior estrela pop do planeta. Ele também era alguém que estava sendo observado de perto. Enquanto milhões de fãs gritavam seu nome e Thriller dominava as rádios, agentes federais montavam um enorme arquivo sobre ele, página por página. No fim, o dossiê do FBI sobre Michael Jackson passaria de 600 páginas. Tudo começou em 1984, no mesmo ano que o Michael dominou o Grammy e aparecia o tempo todo na MTV. O FBI não estava interessado no Moonwalk ou nos shows. O motivo era outro. Michael estava recebendo ameaças de morte, e não eram poucas. Havia fãs obcecados, grupos extremistas e cartas anônimas prometendo violência caso ele se apresentasse em certas cidades. Por causa disso, o FBI passou a considerá-lo uma pessoa que precisava de proteção constante. O que começou como uma operação de segurança acabou ficando cada vez maior. Agentes passaram a acompanhar sua equipe de segurança, monitorar ligações, registrar suas viagens pelo país, hotéis, gravações, reuniões particulares, tudo era anotado. E Michael nem imaginava até onde isso chegava. Ele estava sendo protegido, mas também estava sendo observado. As autoridades queriam saber com quem ele falava, quais causas ele apoiava, para onde o seu dinheiro estava indo. Para o governo, Michael Jackson não era apenas um cantor, ele tinha se tornado uma pessoa de interesse. E quanto mais eles investigavam, mais estranhas coisas ficavam. Em 1985, o arquivo do FBI sobre Michael Jackson já não era mais sobre ameaças, era sobre o tamanho da influência que ele tinha. Michael não era apenas um cantor famoso, ele era uma das pessoas mais poderosas da cultura pop. Isso deixava muita gente em Washington desconfortável. Quando ele comprou o catálogo da TV por 47 milhões de dólares, chamou a atenção de várias agências do governo. Não só por causa das músicas, mas pelo que aquilo representava. Mas o que realmente fez a vigilância aumentar foi o seu trabalho humanitário. Michael doava milhões para causas sociais, ajudava hospitais em vários países, se encontrava com líderes da África, do Oriente Médio. Para o FBI, aquilo não parecia apenas caridade. Eles começaram a acompanhar suas doações, suas fundações e suas viagens pelo mundo, tentando descobrir se existia alguma ligação com grupos que consideravam uma possível ameaça. Na Victory Tour, durante uma parada na Filadélfia, Michael recebeu um pacote nos bastidores. Antes que ele pudesse abrir, a equipe de segurança interceptou o objeto. Dentro tinha um explosivo caseiro. Era simples, mas era capaz de causar um baita dano. E as investigações do FBI foram muito além de tentar descobrir quem enviou esse pacote. Os agentes queriam descobrir se aquilo fazia parte de algo maior. Será que existiam grupos organizados planejando ataques? Será que as falas de Michael sobre igualdade racial e justiça social tinham transformado ele em um alvo de extremistas? O resultado foi um arquivo cada vez maior. O FBI entrevistou seguranças, funcionários de arenas, produtores e até fãs que enviavam cartas para ele. Eles cruzaram nomes, investigaram contatos e analisaram qualquer pessoa que pudesse apresentar uma ameaça. Mas em alguns momentos, a situação começou a ficar estranha. O FBI estava protegendo o Michael ou vigiando o Michael? Porque os relatórios passaram a registrar coisas que não tinham relação nenhuma com sua segurança. Seus relacionamentos, seus hábitos pessoais e até suas crenças começaram a aparecer nos documentos. É difícil não imaginar o que o Michael pensaria se soubesse disso. Que suas conversas estavam sendo monitoradas, que suas amizades estavam sendo analisadas, que cada movimento seu podia virar parte de um relatório. Em 89, alguma coisa mudou na forma como o FBI lidava com Michael Jackson. O arquivo deixou de ser apenas sobre proteger o cantor e passou a investigar cada vez mais detalhes pessoais. Agentes entrevistavam ex-funcionários, analisaram seus hábitos e comportamentos, começaram a investigar suas manias e excentricidades, como se elas pudessem indicar algo suspeito. O rancho Neverland virou o foco principal dessa atenção. O FBI acompanhou as obras, conversou com os empreiteiros,
e até estudou a propriedade por imagens de satélite. Oficialmente, diziam que tudo fazia parte dos procedimentos de segurança para uma celebridade tão famosa. Mas na prática, pareciam que eles estavam montando um dossiê sobre a vida do Michael. Os relatórios descreviam os animais exóticos, os brinquedos do parque de diversões, o teatro particular, tudo era registrado, catalogado e guardado nos arquivos. Agentes já registravam suas amizades com fãs mais jovens, eles conversavam com famílias que visitavam Neverland, coletavam relatos de pessoas que participaram de eventos privados e acompanhavam de perto tudo o que acontecia ao redor dele. Os relatórios eram frios e objetivos, mas passavam uma impressão clara: o FBI estava procurando alguma coisa. Se encontraram algo ou não, os documentos divulgados anos depois não deixaram isso totalmente claro. Mas o simples fato de estar investigando mostra que já existiam suspeitas muito antes do público ouvir falar delas. E é justamente isso que torna toda essa história tão inquietante. Durante todo esse período, Michael nunca foi preso nem acusado formalmente de nenhum crime. Mesmo assim, a vigilância não parou, pelo contrário, só aumentou. Nos anos 90, o FBI já tinha arquivos ligados ao Michael a mais de 200 pessoas. Eles monitoravam suas viagens pelo mundo, acompanhavam seus negócios em 14 países diferentes. Para alguém que nunca tinha sido condenado por crime algum, o nível de atenção era impressionante. E isso levantou uma dúvida inevitável. Será que o FBI sabia de algo? Suspeitava de algo? Ou estava só se preparando para algo que acreditava que aconteceria no futuro? Essas perguntas até hoje continuam sem resposta. O que eles exatamente estavam esperando? Quando as primeiras acusações contra o Michael apareceram em 93, o FBI foi mais em cima ainda. O que antes era apenas monitoramento virou uma investigação de verdade. O FBI trabalhou junto com autoridades locais, trocou informações, disponibilizou recursos para um caso que acabaria se tornando um dos mais analisados da história do entretenimento. Ao mesmo tempo em que eles investigavam Michael, o FBI também montava um arquivo separado sobre as pessoas que faziam as acusações. Os agentes analisaram as famílias envolvidas, suas condições financeiras, e os advogados que as representavam também verificavam registros telefônicos, contatos com jornalistas de tabloides, reuniões com a imprensa, pagamentos e a sequência dos acontecimentos. O que eles encontraram deixou a história muito mais complicada. Havia sinais de que as pessoas que estavam acusando Michael tinham possíveis interesses financeiros. Isso não prova que Michael era inocente ou culpado, mas mostra que as investigações que o FBI fazia em cima do Michael eram muito mais complexas do que a maioria das pessoas imaginava. Os agentes investigaram centenas de testemunhas. Algumas reforçavam as acusações, outras contavam histórias completamente diferentes. Com o passar do tempo, o arquivo virou um enorme quebra-cabeça de depoimentos contraditórios, todos registrados com o máximo de detalhes. Depois da morte de Michael Jackson, o FBI liberou parte dos documentos, mas várias páginas estavam cobertas por taxas pretas, trechos inteiros censurados por motivos ligados à segurança nacional e a investigações ainda em andamento. E isso já é a grande pergunta. Por que um caso envolvendo uma celebridade precisaria de classificações desse nível? Alguns acreditam que a vigilância pode ter revelado conexões que iam muito além de Michael Jackson, possíveis contratos, transações ou comunicações envolvendo pessoas influentes que nunca tiveram seus nomes revelados ao público. Tem páginas inteiras onde só é possível ver algumas palavras. Os nomes são completamente ocultados, datas e locais visíveis, mas todo o contexto removido. É como ler um livro em que alguém arrancou um capítulo sim e o outro não. Você sabe que algo importante aconteceu, mas é obrigado a preencher as lacunas por conta própria. E essa ausência de informação acaba sendo ainda mais perturbadora do que qualquer revelação poderia ser. Em 2009, documentos que haviam ficado secretos por anos vieram a público e revelaram algo que poderia mudar completamente a forma como as pessoas enxergavam o caso. O FBI não estaria acompanhando Michael Jackson apenas por causa de ameaças ou acusações. Os agentes estariam de olho em suas movimentações financeiras. De acordo com documentos registrados, Michael estaria ligado a uma rede de contas no exterior que movimentava centenas de milhões de dólares por meio de empresas registradas em lugares como Panamá, Ilhas Cayman, Luxemburgo. Para os investigadores, essas movimentações não serviam só para pagar menos impostos. Eles acreditavam que
elas estavam sendo usadas para esconder patrimônio, evitar tributos e até movimentar dinheiro de origem não declarada. Uma investigação chamada Melody teria acompanhado essas transações durante 8 anos. Michael talvez nem fosse o principal alvo das operações. A atenção do FBI estaria voltada principalmente para empresários, advogados, consultores financeiros ligados a ele. Os relatórios mencionam reuniões na Suíça, transferência para contas controladas por empresas com donos difíceis de identificar e uma complexa rede de negócios que conectava Michael a executivos do setor bancário, do entretenimento, de empresas internacionais. O que torna tudo ainda mais intrigante é que alguns dos nomes citados nesses arquivos continuam ocultos até hoje. Os agentes acreditam que o próprio Michael talvez nem soubesse exatamente como sua fortuna estava sendo administrada. Contadores disseram que ele raramente analisava contratos e documentos financeiros com atenção. Michael costumava confiar nas pessoas ao seu redor, e alguns investigadores suspeitavam que essa confiança pudesse estar sendo usada contra ele. Segundo os relatórios, havia sinais de que milhões de dólares poderiam ter desaparecido de suas contas ao longo dos anos. O dinheiro estaria escondido em taxas aparentemente normais, despesas administrativas, pagamentos enviados para empresas no exterior que tinham pouca ou nenhuma ligação direta com sua carreira. A partir desse momento, a investigação deixou de parecer uma tentativa de proteger Michael Jackson e passou a seguir o caminho do dinheiro e descobrir quem realmente estava por trás dessas movimentações. Visto por esse ângulo, toda investigação até ganha um significado diferente. Talvez o Michael não fosse o alvo principal. Talvez ele fosse só a porta de entrada para algo muito maior. Uma conexão que poderia levar a pessoas influentes e possíveis esquemas financeiros que o FBI estava tentando desvendar há anos. Eles acompanharam Michael por mais de 2 décadas, não apenas por causa de quem ele era, mas por causa das pessoas com quem ele se relacionava e das pistas que elas poderiam deixar ao permanecerem próximas dele. Michael Jackson morreu em 2009. O FBI fechou oficialmente o arquivo sobre ele, mas muitas perguntas continuaram sem resposta. Foram mais de 600 páginas de relatórios, investigações, monitoramentos, e o público só teve acesso a uma pequena parte desse material. O resto continua guardado em arquivos federais, longe dos olhos da maioria das pessoas. A explicação oficial fala em privacidade e investigações relacionadas ao caso, mas isso levanta outra dúvida. Investigações sobre quem? Michael já morreu há muitos anos, então por que tantos documentos ainda continuam escondidos? O que sabemos é que tudo começou como uma operação de proteção e acabou virando algo muito maior. Houve investigações financeiras, as acusações foram analisadas de todos os lados, e no meio disso tudo estava Michael, ao mesmo tempo uma das pessoas mais famosas do mundo e uma das mais solitárias, cercado por gente que talvez estivesse se aproveitando dele, enquanto agentes federais observavam e registravam cada passo nos bastidores. Talvez a maior tragédia dessa história não seja apenas o que aconteceu com Michael Jackson, mas o que ela mostra sobre como o poder funciona. Como algo que começa com a intenção de proteger alguém pode acabar se transformando em vigilância constante. E como a fama pode colocar uma pessoa sob os holofotes do mundo inteiro, mas ao mesmo tempo deixá-la vulnerável a coisas que ela nem percebe que estão acontecendo. Durante 23 anos, o FBI acompanhou Michael Jackson. Encontrou ameaças, movimentações financeiras suspeitas, versões conflitantes dos mesmos acontecimentos e uma enorme rede de pessoas ligadas a ele. Mas nunca encontrou uma resposta definitiva para tudo. Apenas peças soltas de uma história extremamente complicada. Mesmo com décadas de investigação e recursos praticamente ilimitados, alguns mistérios continuam sem solução. Não por falta de informações, mas porque certas verdades podem ser difíceis demais de serem reveladas. E o que você acha disso tudo? Eu sou o Lucas Cinti, já se inscreve no canal, deixa o like, e aqui a gente explora os fatos, os documentos e os bastidores por trás das histórias que todo mundo acha que já conhece.